Vai lá, Marcelo. Proerro, será que ele vai ter fôlego? Porque ele está no começo, evidentemente, primeiro ano de governo, tomou posse em janeiro. Ele vai ter fôlego para manter toda essa situação? Porque a gente sabe que também haverá reflexos nos Estados Unidos, inflação, uma economia que vai ficar mais cara. Evidentemente, ele não está preocupado com reeleição, porque ele não pode mais. É diferente do presidente Lula, que está no cargo e já praticamente age pela reeleição. Não existe isso nos Estados Unidos. Mas ele terá fôlego ou o freio vai vir justamente dos Estados Unidos, aquilo que for feito de maléfico dentro da economia norte-americana? Veja, Marcelo, essa é uma situação que vai parecer muito, né? Você está dentro do carro, né? E você liga o aquecedor. Então começa a ficar muito quente dentro do carro. Só que aí você abaixa a janela, então a temperatura volta a se equilibrar mais ou menos. Eu concordo com você de que no médio e longo prazo, para os Estados Unidos, a atual combinação de política comercial com política industrial será ruim para os Estados Unidos. Entre outras coisas, porque ela é, como você bem disse, estagflacionária, né? Ela é inflacionária, porque, mais uma vez, você está aumentando, né, o custo dos insumos, né, por meio da política tarifária, e ela tem um elemento de estagnação, porque é o seguinte, como você não sabe bem o que vai acontecer, né, até porque o presidente Trump tem uma personalidade que oscila muito, né, em ciclos políticos, ciclos de 24 horas, as empresas acabam deixando o freio de mão puxado. E essa ausência de decisão econômica tem um reflexo na formação de expectativas e no desembolso de investimentos. Então, por isso que é estagflacionário, né? Agora, fora isso, que é política comercial e industrial, você tem uma outra coisa muito interessante acontecendo. Eu não sei se o Evandro se lembra, né? Mas quando você tem as imagens da posse do Trump, que foi dentro do Capitólio, né? Você tinha lá o púlpito onde ele estava falando e você tinha um reservado onde estavam praticamente todos os bilionários, né? Estavam alguns bilionários americanos e tinha um bilionário europeu chamado Bernard Arnault. É o homem mais rico da Europa. Ele é dono da Louis Vuitton, ele é dono da Champagne Moët Chandon, né, do Hennessy. Ele é dono de um monte de coisa boa, né? E eu me lembro de ter assistido, não sei se vocês viram, né, mas é um trecho de um discurso que viralizou nas redes sociais, que é o Bernard Arnault falando num seminário na França, um mês mais ou menos depois da posse do Trump, né? Então o que eu estou te contando deve ser 20 de fevereiro desse ano. E o Bernard Arnault está falando para os compatriotas deles, para os franceses, né? Ele diz o seguinte: olha pessoal, eu estou voltando dos Estados Unidos e eu fiquei fascinado com o que está acontecendo lá. Fascinado. Enquanto nós aqui na França temos o judiciário brigando com o executivo brigando com o legislativo, na França. Na França. É mera coincidência. Enquanto a gente não para de falar sobre a criação de novos impostos aqui na França, novas camisas de força sobre atividade empreendedora, novas regras que nós mesmos inventamos ou acabamos adotando por conta de que elas vêm de Bruxelas, né, da União Europeia, os americanos não param de falar em cortar impostos, desburocratizar e desregulamentar, né? E você teve esse ano a tal da Big Beautiful Bill, né, quer dizer, uma peça legislativa que vai fazer cair impostos, sobretudo em relação a corporações, empresas nos Estados Unidos. Então, se você tem uma queda do imposto que vai incidir sobre empresas, se você é uma unidade fabril que estava localizada na China, você quer diminuir a sua exposição a risco na China, o que você faz? Você vai para a Índia, onde a carga tributária com percentual do PIB é 18%, você vai para o México, onde a carga tributária com percentual do PIB é 19%, você vai para o Marrocos, você vem para os Estados Unidos, onde a carga tributária com percentual do PIB hoje é 27%, mas vai cair até 23%, não é? Com essa diminuição de impostos sobre empresas. Ou você vem para o Brasil, onde mesmo após toda a tão propalada reforma tributária, a carga dos impostos é de 33%. Aliás, hoje, Evandro, a carga tributária com percentual do PIB no Brasil é maior do que a carga tributária com percentual do PIB na Suíça. Mas temos serviços compatíveis. Então, veja, aliás, isso é muito importante mencionar, porque a gente se preocupa muito com o tarifaço, né? O tarifa, tudo bem, o tarifaço. Na minha opinião, uma ameaça muito mais grave ao projeto de prosperidade brasileiro é essa comparação entre o ambiente de negócios e o peso dos impostos na maior economia do mundo, que está louca para se reindustrializar, e as nossas próprias ambições de criar atividade econômica de mais valor agregado, né? Então, eu acho que se por um lado você tem essa força, que é uma força
a meu ver, né, que vai prejudicar os Estados Unidos, que é a combinação de política comercial com política industrial, você tem essa outra força, que é uma força de desregulamentação, desburocratização e corte de impostos, que vai acabar funcionando como um imã de investimentos para os Estados Unidos. Compensação também, né? Pode ter a compensação, em quanto tempo uma coisa acontece comparada com a outra, também pode ser uma medida de, por exemplo, se o presidente Trump terá mais ou menos chances nas eleições legislativas ou se um candidato que ele vier a ungir terá mais ou menos chances daqui a 3 anos e meio. Vai lá, Luciano. Troijo, falando um pouco do papel do Brasil, né, nesse mundo polarizado entre China e Estados Unidos, o Brasil sempre teve uma estratégia até diplomática ali de ser amigo de todo mundo, né, comerciar com todo mundo e até em que pese esse atrito recente com os Estados Unidos, o Lula tem falado isso em discursos, que também quer negociar com todo mundo, quer ser amigo de todo mundo, não quer escolher um bloco. Mas será que vai ser possível não escolher um bloco do jeito que as coisas estão andando no mundo? E aí, dentro desse contexto, eu ia te perguntar, você que já esteve lá no Banco dos BRICS, até que ponto te incomoda ou não a nova composição dos BRICS, esse papo de sul global? Será que o Brasil não está entrando numa barca ali que talvez, se for ter que escolher, não seria a melhor? Eu gosto da ideia de ser amigo do maior número de países possível. E eu gosto da ideia de minimizar alergias, contenciosos, disputas com parceiros. Eu gosto dessa ideia. Eu não sei se é isso que o Brasil está fazendo agora, né? Por exemplo, você acha que o governo brasileiro, no conflito Rússia e Ucrânia, tem predileção por um dos lados? Sim. Você acha que na relação Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã, o atual governo brasileiro tem predileção por algum lado? Não quer nem esconder, né? Aliás, desculpa, mesmo se não é uma guerra fria, é uma paz quente entre os Estados Unidos e a China. Você acha que o atual governo brasileiro tem predileção para um outro lado? Então, enfim, na política externa de diplomacia, às vezes você diz uma coisa, mas se o seu interlocutor ele é minimamente escolado, ele olha para ver o que a legenda diz. Você disse uma coisa, mas ali a legenda, né, tá dizendo alguma outra coisa. Então, as pessoas sabem as predileções desse governo, né? A presença do Brasil no mundo tem que ser uma combinação entre os valores do Brasil com os interesses do Brasil. Então, por exemplo, se eu tivesse que dizer, né, então, eu me considero um ocidental. O que é Ocidente? É uma fórmula matemática. O Ocidente é igual a democracia representativa, mais economia de mercado, mais Estado de Direito, mais sistema multipartidário. Então eu consigo claramente olhar para o mapa mundi e ver quais são as geografias com as quais eu tenho mais afinidade. Agora, por outro lado, eu tenho um desafio, né? Quer dizer, se o Brasil quisesse escolher um grande desafio, eu diria que é chegar até 2040, né, nos próximos 15 anos, a uma renda per capita de $25 mil. Então, os caminhos que eu vou utilizar para chegar a essa renda per capita de $25 mil, eles passam, por exemplo, muito pela Ásia. Muito pela Ásia. A gente tem que aumentar negócios com os Estados Unidos e com a Europa, mas eles vão passar muito pela Ásia porque existe uma grande complementariedade. Você tem países naquela região de grande contingente populacional, renda per capita baixa, mas de crescimento econômico acelerado. Quando você percebe essa trajetória, em geral, os níveis de renda adicional são consumidos na forma de mais calorias, mais nutrientes, mais investimento em infraestrutura, áreas que são boas para aquilo que o Brasil, com vantagem comparativa, pode utilizar para gerar grandes excedentes, para o próprio Brasil diversificar a sua economia e agregar valor e assim por diante. Então, a gente tem que ter uma coisa mais equilibrada. Não sei se é isso que o governo brasileiro tem agora, não.